O Grupo RIC reuniu ontem em Florianópolis as maiores lideranças do estado para discutir sobre os caminhos que o estado tem que percorrer para não sentir ainda mais os efeitos da crise. Foi um encontro para mostrar aos próprios catarinenses que Santa Catarina tem muito mais condições de enfrentar a crise do que qualquer outro estado. Ninguém pode negar que é um estado encantador por natureza. Hoje, o Brasil reconhece Santa Catarina como um estado diferente dos outros. Talvez porque no meio de uma grave crise econômica e política, o estado ainda tenha o menor índice de desemprego do país, 3,9%, enquanto a média brasileira é de quase 8%. A menor taxa de pobreza extrema também é de Santa Catarina, 4 vezes menor que a do Brasil. Até porque o nível de educação no estado é dos melhores do país. Também é um estado empreendedor. É o 4º em número de indústrias de transformação. E entre os 27 estados, Santa Catarina é a 6ª economia mais forte do Brasil. Soma-se a isso tudo o talento natural para receber turistas, sendo o melhor destino turístico por 7 anos consecutivos. Não é à toa que Santa Catarina é o estado que menos sofre os impactos da crise. O Grupo RIC percebeu que é preciso afastar os efeitos dessa crise para poder continuar preservando empregos e investimentos. E por isso reuniu as maiores lideranças empresariais, os maiores líderes políticos do estado, para unir forças a favor de Santa Catarina e de mudanças mais profundas no país. O Brasil passa por uma questão de transformação. Pelas coisas indicadas, elas estão indo para um lugar cada vez mais difícil. E a gente entende que para parar de afundar no fundo do poço, não precisamos parar de cavar. E eu acho que esse entendimento da mídia, de ser uma mídia de transformação, responsável, de assumir posições, de ter opinião, de levar o que é certo e criticar o que é errado, e essa visão de colocar aqui nesse evento uma aliança bastante construtiva, e não partidária nem política, mas uma aliança mesmo em prol do desenvolvimento de Santa Catarina, trabalhando a favor das grandes mudanças que são necessárias. E nesse cenário, a comunicação regional é parte do trabalho de mostrar a força que Santa Catarina tem diante da crise. Embora o estado de Santa Catarina esteja bem encaminhado, a verdade é que nós vivemos um ambiente no nosso país que não nos oferece muitas boas perspectivas de superarmos esse grave momento. Durante uma palestra, o jornalista Eduardo Oineg, que publicou diversas reportagens que deram origem ao processo de impeachment do ex-presidente Collor, mostrou o panorama atual da crise e afirmou que ela ainda deve piorar, mas que Santa Catarina ainda tem muitas vantagens. Na minha visão, não existe nada mais importante do que reputação. Sem reputação, você não consegue vender, você não consegue comprar. Agora é preciso que a imagem esteja à altura das virtudes que o Estado tem. É preciso que investidores de fora, empresários de fora, tomadores de decisão, formadores de opinião de fora, olhem e digam, olha, realmente eles são muito bons, porque quem olhar os números vai gostar. O governador Raimundo Colombo falou das dificuldades do Estado com relação à dívida com a União. Mas ele afirma que o problema está quase resolvido e é otimista em relação ao futuro da economia. Esse desafio impõe para nós algumas atitudes diferentes, como motivar as pessoas, procurar espaços onde você possa ter um resultado maior e com isso melhorar as pessoas, a vida das pessoas, ter um desempenho melhor diante da crise. Ela tem sido forte, ela está se acentuando e parece que também um pouco mais prolongado, então não dá só para se queixar, não dá só para reclamar, nós temos que construir soluções que de fato permitam a gente vencer. Por isso eu acho uma reunião como essa muito positiva e ela cria esse espaço. O evento, organizado pelo Grupo RIC em parceria com a Assembleia Legislativa e com o governo do estado, mostrou que a união de forças, de líderes, pode continuar atraindo investimentos, mantendo empregos e aumentando a renda dos catarinenses. Em 2015, a indústria de Santa Catarina foi a que melhor se situou quando comparada com o Rio Grande do Sul, com o Paraná e até com São Paulo. Em 2016, embora seja um ano duro novamente, o mês de janeiro trouxe uma boa notícia, é que Santa Catarina foi o 2º estado no país que mais gerou emprego. E a população deve cada vez mais buscar informações sobre a situação política que o país vive, para poder ajudar a colocar o país de volta ao eixo do desenvolvimento.
O presidente da Assembleia Legislativa garantiu durante a palestra que o Estado vai fazer a sua parte para não mexer no bolso dos catarinenses. Em 2016, fazemos todo o esforço no que diz respeito ao governo e não ter aumento do custo do processo produtivo, leia-se não aumentar impostos, e de parte do empresariado o otimismo com relação ao Brasil, com relação a Santa Catarina, porque tão logo a crise passe, teremos vantagens competitivas muito superiores aos demais estados e com um potencial de recuperação muito rápido. Apesar de todas as dificuldades que o Estado enfrenta, a conclusão de empresários e políticos é bastante positiva. Estamos convencidos que sairemos daqui com boas notícias e teremos uma leitura desse quadro que hoje é altamente preocupante. Mas o governo de Santa Catarina, o Estado como um todo, vem demonstrando uma resistência forte a esse desconforto e nós haveremos de vencer essa crise. E eu não tenho dúvidas nenhuma que a performance que nós estamos tendo é fruto da garra, do dinamismo, da cultura, do povo catarinense e também por ser um estado extremamente rico na distribuição das atividades econômicas. E ao final do encontro, o presidente emérito e fundador do Grupo RIC, Mário Gonzaga Petrelli, declarou que Santa Catarina é o único estado do país que não se envolveu em escândalos de corrupção. E como empresário, também acredita na força dos catarinenses para sair da crise. É um estado privilegiado. A parte política de Santa Catarina vem funcionando de maneira correta, a situação econômica do estado ainda não é das mais graves, é suportável, apesar de se encaminhar para uma situação também grave, e o importante é que a economia catarinense ainda está numa posição de sobrevivência, mas o quadro nacional, se não corrigido, levará todos nós ao caos. Então é importante, nesse momento, a união nacional para se achar uma solução que dê paz, dê tranquilidade para se resolver a grande crise que, acima de tudo, é uma crise ética. A corrupção está lavrando no país e não devemos acirrar de maneira nenhuma movimentos populares que possam, de repente, vir causar a morte de um ser humano. Portanto, o fundamental é tranquilidade e calma até acharmos a solução jurídica para o impasse vivido no país.